Estou testando todos os filtros do Instagram. Esse é engraçadinho, hein? Me acompanha. Deixa eu ver se eu colocar a medusa aqui, o que ele faz? Só aparecer a medusa, ele não põe coraçãozinho. Boa noite, queridas e queridos. Mais uma vez aqui, acabei de sair de uma live, já entrei em outra. Só deu tempo de tomar aqui um cafezinho. Buenas, buenas. Acho que eu vou começar a fazer um programa assim, bruxa da madrugada, bruxa da noite, né? Eu resolvi fazer essa live rapidinha porque algumas pessoas têm me mandado perguntas sobre Medusa, tanto por causa da live que eu fiz no evento Vou em Bando com os queridos do Alento do Dragão. Quem não viu ainda, entra lá no canal do Alento do Dragão e eu fiz uma live com eles falando sobre a Medusa, já que o evento se tratava de Serpentes e Dragões, né? Foi uma palestra, né? Foi um evento de diversas palestras, eu fui uma das palestrantes falando sobre Medusa. Ai, gente, ficou engraçado isso aqui, né? Bem, eu tô testando todos os recursos para ver. Muito bem, então quem não viu, veja lá. Eu trouxe algumas informações bem, assim, para quem tá começando, né? Saber mais sobre a Medusa, que é um ser que pouco se fala, pouco se conhece, a mitologia também tem diversas versões. E como eu estou agora com um curso agendado, né, de magia e conexão com Medusa e as Górgonas, então o pessoal tem escrito perguntando o que é Medusa, o que é Górgona, que nem sabia que dava para se conectar com Medusa, né, ou com as Górgonas. Então eu resolvi fazer essa live rapidinha de FAQ, né? Perguntas frequentes. Inclusive deixem aí perguntas que vocês tenham sobre Medusa e as Górgonas, tá? E já vou falar uma novidade, que eu sempre gosto de falar novidades no canal. O pessoal também já me pergunta há um bom tempo sobre gárgulas. E eu resolvi, além de fazer uma live sobre gárgulas, eu vou montar um mini curso sobre gárgulas, de conexão e magia com gárgulas, tá? Que é uma prática mágica que eu tenho já há muitos anos, e eu vou fazer um mini curso e vou dar gratuitamente aqui nas lives do Instagram, tá bom? Ainda não sei quando que eu vou começar, porque eu tô com uma demanda de cursos muito grande, mas eu tô estruturando os tópicos e tudo mais. Inclusive, esqueci o nome dele agora, mas tem uma pessoa, um rapaz que vem me pedindo há tempos, inclusive vai ser em homenagem a ele que eu vou dar esse curso gratuito, que ele vem insistindo, acho que já há mais de 1 ano ou 2, que eu fale sobre gárgulas, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre górgonas, né? Sobre Medusa, ok? Deixa eu ver quem entrou aqui. Oi, William. Oi, Dani. Ian. Olá, querido. Olá, Bruno. Muito bem, gente. Para não me estender, Medusa, né? Primeiro, quem é Medusa, né? E as pessoas me perguntam por que eu tenho essa afinidade com Medusa. E isso vem de algo que foi acontecendo naturalmente, né? Que tem aqueles relacionamentos que você vai conhecendo a pessoa, né? E quando você vê, você fala, nossa, que interessante, que legal, estou encantada com isso. E Medusa é um ser, eu vou dizer que a gente vai falar sobre que ser é esse, que causa realmente um fascínio, um encanto, tanto pela sua história mítica, né? Quanto pelo que a mídia trouxe dela, mas há que se entender muitas coisas sobre a Medusa, né? Para além das mídias, dos filmes, das séries, da cultura pop, né? Assim como também nas mitologias. Mesmo a mitologia grega, ela é uma mitologia muito rica, né? Existem diversos dramaturgos, diversos autores que
que criam as bases da mitologia grega, né? E às vezes as pessoas leem uma versão, outra versão e não conhecem as diversas versões. E Medusa, ela é uma figura que, em termos de mitologia, ela perspassa outras mitologias para além da grega, né? Do ponto de vista arqueológico, é encontrado... eu tô baixinha aqui, né, no coisa, não arrumei direito essa webcam, ou melhor, o celular. Se encontra resquícios arqueológicos da figura de Medusa em diversos lugares do mundo, né? Na Grécia, na Itália, na Turquia, tá? E existem muitas deusas antigas, bem pré, período clássico grego, que são referenciadas como uma figura, né, de cabelos de serpente, de corpo de serpente, né? Então acredita-se que a Medusa, na verdade, ela já é uma reminiscência de deusas antigas. Por isso mesmo, ela vai fazer uma relação, né? Quando a gente lê Hécate, né? Os registros de Hécate nos papiros mágicos gregos, por exemplo, a gente vê referências de Hécate com Medusa, inclusive um epíteto, que eu não sei se foi bem um epíteto ou se isso foi ajustado, né? Mas um epíteto que é listado como sendo de Hécate é Medusa, né? Hécate Medusa. Por quê? Porque é um aspecto de Hécate toda serpente, né? Hécate também já foi descrita em registros mais antigos com um corpo de serpente, né? Portando muitas serpentes, né? Até com cabelos de serpente. Então, existe uma relação de Hécate com Medusa, assim como deusas minoicas, uma deusa minoica mais antiga, que também é a Senhora das Serpentes, né? E considerando que a serpente e as serpentes são símbolos muito antigos, né, da história humana, então o culto à Medusa, ou melhor, a crença na Medusa, a figura da Medusa, é algo muito mais antigo do que se imagina. E quando a gente estuda historicamente, tal, a gente vê que os gregos e os romanos, que são uma referência histórica mais recente em termos de história humana, né, eles trouxeram muita informação de outros povos e de outras regiões, e com certeza eles trouxeram também essa figura de Medusa, que veio também de outros povos, né? Tá? Medusa não é só um ser que é registrado nas mitologias gregas, né? Ela foi cultuada historicamente. Existe templos onde se tem figuras de Medusa, né? Tem relatos, né, históricos que existiam sacerdotisas de Medusa, né? E aí dentro do mito de Medusa disse que ela também era uma sacerdotisa, e aí a gente vai, quando estuda a mitologia grega e as outras mitologias associadas, né, romana e mais antigas, a gente vai vendo que houve sincretismos com essa figura, né, da Medusa com outras figuras de outras mitologias. Então a gente vê uma relação muito direta de Medusa com as Iríneas. A gente tem 3 górgonas, né? As 3 Iríneas, as 3 senhoras do destino. Hécate tem os 3 caminhos, né? Então nada disso é por acaso, né? Então Medusa, ela é um ser que ela tem uma ancestralidade, ela tem um poder muito antigo que perspassa, né, a história de deusas, inclusive Hécate, tô com Hécate na cabeça. Medusa, ela é vista hoje de diversas formas, né, porque existem também diversas fontes de mitos, assim como existe a mudança, né, que o senso comum vai tendo sobre ela, assim como ela foi pintada, né, nos filmes e nas mídias, na cultura pop, como um aspecto muito
negativo, como medonha, como o sol do mal, como um monstro, né? E isso começa também nas últimas décadas a ser vista com outros olhos, tanto pelo movimento feminista, quanto pela visão da psicologia, né, sob uma ótica arquetípica. E aí, esse olhar para a Medusa começa a mudar. Medusa, então, em primeiro lugar, como ela é uma filha pela mitologia grega, ela é uma filha, assim como as suas irmãs, são filhas de deuses, né? Inclusive deuses do mar, mas deuses dos mares mais revoltos, né? Ela, então, também pode ser considerada uma deusa, né? E tem mitos que falam dela mais do aspecto górgona, mas ela não nasceu uma górgona sob outra ótica da mitologia grega, né, e mitologia romana. Ela nasceu uma mulher belíssima, né, filha de deuses também, então possuindo um poder divino, por isso o fascínio que todos tinham com ela, a beleza e tudo mais. E ela tinha duas irmãs, né, a Steno e a Euríale, certo? E aí, conforme, né, resumidamente aqui, o mito conta que ela foi amaldiçoada por Atena, que Atena se sentiu, né, traída por ela, enfim, transforma ela e as irmãs. Então, isso tudo que eu tô falando tem variações conforme o mito, né? Conforme qual autor fala e qual mitologia. Transforma ela numa górgona, né? Que é um ser monstruoso. Na bruxaria e nos caminhos mágicos, né? A gente pode enxergar Medusa sob uma ótica como divindade, como uma divindade também de submundo e também ligada ao aspecto do mar submundano, porque o submundo é muito amplo. Né? Se a gente pega a Hecate, faz uma analogia, né, com uma senhora do mar, né? Hecate tem os 3 domínios, o céu, a terra e o mar. Né? Medusa tem uma ligação muito profunda com o mar. Mas ela não é só fera, ela não é só monstro, ela é uma bela, então ela traz aspectos bela e fera. Certos caminhos consideram ela como um ser mítico, né? Não exatamente como uma divindade, como uma deusa, mas como um ser mítico, como um ser de submundo, que também é um olhar que pode ser visto, e aí trazendo ela para um aspecto, num contato mais humano, já que a mitologia grega traz os deuses e traz os seres míticos num nível de relação muito humanizado, muito próximo, né? E ela, como ela sofreu com as questões das paixões humanas, então ela tem essa fera que entende as questões humanas, entende o lado bom do ser humano e o lado ruim também do ser humano, né? O lado bom, ela tem essas duas polaridades, então ela não é só bela, ela também é fera, mas ela não é só fera, ela também tem um lado bela, aquilo que agrada, e todos nós somos assim, né? Então, a Medusa, ela vai ser olhada como com diversos olhares, inclusive tem caminhos que enxergam ela como um demônio, porque ela também foi demonizada, como muitos deuses foram demonizados, né? Só que o que foi demonizado? A raiva, a ira, né? Aquilo que se considera sentimentos e pensamentos ruins, né? A lascívia, né? E que na bruxaria a gente tem um olhar diferente para isso, né? A gente tem noção hoje em dia do que é bom, do que é mal na vida humana, mas em termos conceitual, né? Medusa vai falar da nossa luz e sombra, vai falar de aspectos de nós e de aspectos muito práticos mundanos. Então, as pessoas me perguntam, por que conectar com Medusa? Como conectar com Medusa? Mas ela não é também esse aspecto sombrio, não é perigoso, não é ruim? Como um ser de submundo, mas entendendo toda a sua história e tudo mais, ela é um ser dual, né? Assim como muitos deuses, né? Também são, por quê? Porque os deuses
na bruxaria ou mesmo nas práticas politeístas e pagãs, eles não são só polarizados de um lado, né? Só bonzinho, só luz e amor. Eles trazem aspectos humanos, humanizados. Por isso, por vezes, é muito mais fácil se relacionar com eles e contar com o poder e ajuda deles, né? Em termos até de frequências, estão mais próximos de nós. Então, o conhecer toda a história de Medusa em profundidade, dos mitos por onde perpassa a sua história e o culto real a ela, que existiu na história humana, e não é só algo que está escrito nos livros de mitologia, a gente conecta com ela, a gente entende ela sob diversos aspectos, como deusa, como ser mítico, como um monstro, né? Como um aspecto visceral, mas também como um aspecto de poder, né? Porque o fascínio e o poder que ela também evoca, tá? Então, Medusa é algo muito mais profundo e forte do que se acha. Só que por isso mesmo tem que saber lidar com essa força, com esse ser, né? Não adianta você ir querer lá pedir qualquer coisa e tratar ela. Isso não é nem só Medusa, né, gente? Isso é muitas divindades aí, né? A gente não pode tratar como se fosse o gênio da lâmpada, né? Respeito sempre acima de tudo, mas tem certos seres que são mais duais, né? E você tem que conhecer o mito dela. Por exemplo, as pessoas, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. As pessoas, quando eu dou cursos, né? As pessoas, já teve alunos que me falaram, a Medusa é bela, é maravilhosa, então eu fiz um espelho para ela. Só que, gente, Medusa no mito, ela morreu, né? Ela foi decapitada por Perseu, graças ao quê? Ao reflexo, né? Tá? E aí você vai ofertar para ela uma coisa que ajudou a causar a morte dela dentro do mito. Então, tem que conhecer, né? Por quê? Porque o mito daquele ser fala das suas características, fala das suas forças, poderes, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. Claro que isso num nível macro a gente tá falando, né? Então, normalmente para Medusa, a gente faz o quê? Um espelho negro, que nem esse espelho aqui, que vocês viram esses dias na página, eu fiz para ela, né? Porque eu montei um novo altar para ela. E é engraçado, também eu tava falando da minha relação com ela, que nasce, né? Desde a minha adolescência, quando eu lembro que marcou muito aquele filme mais antigo do Fúrias de Titãs, de 1980 e bolinha. Quando eu vi ela, né, eu fiquei encantada, apesar naquele filme ela é bem feia, mas quando eu a vi, eu senti algo que, não sei explicar bem, mas eu me identifiquei, eu falei, ela não é só isso. Sabe aquele fascínio, né, aquela coisa que te dá que você não sabe explicar. E aí no decorrer do tempo da minha vida, conforme fui estudando, fui praticando magia, etc., o simbolismo dela foi se apresentando muito na minha vida. E aí eu comecei, né, primeiro num nível mais simbólico, eu trazia imagens, eu tinha roupas, eu tinha coisas que lembravam a Medusa. Até que quando eu entrei na bruxaria, eu entendi ela com a sua complexidade enquanto ser, eu falei, agora eu sei, né? Eu sei que eu tenho uma ligação muito forte com ela de outras existências e culto. Agora, e é curioso que toda vez que eu falo dela, de tempos em tempos, quando eu dou um curso, eu faço uma live e tal, eu ganho algo dela, né? Então, eu vou mostrar para vocês que algumas coisas sobre Medusa, que quase tudo que eu tenho dela eu ganhei, né? Então, ó, esse aqui eu ganhei do Rafael Cacaso, que me deu, que fica pendurado também no altar dela. Esse aqui, né, que foi um presente ao mesmo tempo que algo que eu pedi para uma pessoa fazer, né? Para ela é uma taça do altar dela. A estátua da Medusa, que é uma das últimas coisas que eu ganhei, que foi quando eu fiz a live
do Voo em Bando, falando sobre a Medusa, e da Helena Giraldelli. Essa aqui foi da Priscila Santana. Tá faltando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, esse quadro aqui, eu pedi para fazer, mas meio que também foi um presente, porque a dedicação para fazer esse quadro aqui foi algo que realmente foi muito de essência, né? Foi a Lorena, do Mundo de Lore, que pintou esse quadro para mim, conforme eu fui explicando o que eu queria, né? Então fica no altar da Medusa também. Eu queria as górgonas, eu queria as 3, né? Tá? E outras coisas que iam acontecendo. Então, quando eu viajei para Europa, que eu queria visitar uns lugares, né, que tinham relação com ela, eu encontrava em lojas coisas muito gritantes, assim, sobre ela, né? Então, a gente vai sentindo quando aquela força também, né? A gente tem aquela conexão e aquilo tem uma conexão com a gente. E vocês podem ir percebendo isso. Quem tem um fascínio, quem tem uma afinidade com Medusa, com as górgonas, principalmente com a Medusa, né, observa como que isso foi surgindo e como isso se apresenta na sua vida, tá? Então, e com o tempo as pessoas me perguntavam muito sobre ela, quando percebiam que eu tinha essa conexão com ela. E aí eu resolvi, em dedicação a ela, porque ela é uma deusa, um ser, né, que eu me dedico, eu tenho um altar para ela. E aí eu resolvi montar um curso em dedicação a ela, assim como de tempos em tempos eu faço lives, eu faço vídeos, eu falo sobre ela, eu posto coisas sobre ela, que é uma forma de falar dela e trazer coisas sobre ela, né, de forma mais profunda, né? Nem só, e não no sentido de, ai, tudo é só coisa boa, né? Não, mas de falar dela no seu aspecto bela, no seu aspecto fera, né? E de trazer com profundidade, porque às vezes também não é fácil de achar pela internet, você tem que ler livros, você tem que pesquisar a fundo mitologia, e você também tem que fazer conexão. Muito do que eu sei dela também foi por conexão. Só que quando eu comecei também conectando com ela, que foi antes do meu contato com Hecate, né? E olha que eu já tenho muitos anos de contato, de dedicação a Hecate, Medusa veio antes, né? Veio bem antes. Mas eu estreitei laços quando eu entrei na bruxaria. E digamos que Medusa também foi um caminho para eu chegar até Hecate. Porque eu sempre tive também essa ligação com divindades serpentes, né? Com Piton, né? E outros, tá? E Hecate, então, tem total relação em termos de simbolismo, em termos de registros até, de associação dela com Medusa, tá? Não que elas sejam a mesma, tá? Mas você, em certos momentos, você sente aspectos de Hecate enquanto Medusa, né? E Medusa, por Medusa, como diria a Gabi, né? Tem a própria existência e força dela, mas são grandes forças que têm uma força e um poder visceral e essa força serpentina muito grande. Então, por vezes eu sinto na força de Hecate a Medusa, né? E às vezes em Medusa eu sinto a força de Hecate. Mas cada uma é cada uma, né? Mas do ponto de vista de força, né, mais macro, essas forças se perspassam, né? Tá? Então, às vezes, eu, em práticas rituais com Hecate, que aí eu tenho uma devoção maior no sentido de práticas, né? Que eu sou sacerdotisa de Hecate, eu, por vezes, em certos momentos da vida, certas práticas, eu trabalho com as duas em conjunto, né? Trabalhar com as duas em conjunto, eu tô falando de uma forma muito simples, né, gente? Eu tô falando de todo um trabalho mágico e espiritual profundo, tá? Dúvidas, gente, façam perguntas aí que eu já vou terminar, tá?
Ai, você tem uma tatuagem Marianinha. Uau, quero fazer uma. De Atena, se existe uma interpretação menos machista? Na verdade, a, tem um olhar, né, de que, na verdade, Medusa e Atena são dois aspectos, né, de uma mesma figura, onde uma tem um princípio masculino mais forte, outro princípio feminino, onde eles vão entrar num equilíbrio, né, mas ali eles estão polarizados, tá? Né? A Hecate tem um simbolismo, né, pela sua história, mas ligado ao princípio masculino, né? E Medusa ao princípio feminino. Então são duas polaridades e que é o que a gente trabalha em nós, né? Nós temos o masculino e nós temos o feminino, nós temos a bela e nós temos a fera, tá? E não adianta a gente punir um ou punir outro, né? Isso do ponto de vista arquetípico, mas existe o ponto de vista meramente de divindades, né? E aí não adianta só divindade é divindade, arquétipo é arquétipo, né? Atena é Atena, Medusa é Medusa, tá? E aí, como história grega, gente, mitologia grega é muitas tragédias, é uma novela mexicana, é aquilo. Mas fala da natureza humana também, né? Tá? Mas sim, tem toda uma profundidade que, né, se dá para aprofundar, tá? Você pode dizer que Medusa é uma faceta de Hecate? Olha, quando a gente fala que uma coisa é faceta da outra, é como se a gente estivesse dizendo que, como se elas fossem quase as mesmas, né? E eu não vejo elas como as mesmas, tá? Elas não são uma mesma. Alguém tá querendo aqui participar da live. Meu Deus. Eu sinto cada uma é cada uma, certo? Só que elas vêm, né? Porque Hecate, ela tem todo também outros aspectos luminosos e não só sombrios e não só serpentes. Ela tem outros aspectos, né? Tá? Mas esse aspecto mais serpente, mais submundano, tem relação com Medusa. Então, digamos assim que a gente vê em Hecate aspectos medusianos, sim, tá? E se a gente pensar num aspecto mais histórico de sincretismo, até que ponto essas deusas, elas não foram sincretizadas? Não só Hecate e Medusa, mas deusas que são mais antigas ainda que elas. Se você pega no Antigo Egito, tem deusas serpentes, tá? Então, por isso que eu falo que é uma grande força, porque uma das formas de divindades femininas que mais existe nas culturas antigas são as deusas serpentes. E quando a gente conecta e trabalha com essas divindades como Hecate, como... Eu esqueci agora o nome da deusa egípcia, mas depois eu posso postar aqui. Medusa e tal, a gente sente o quanto é forte, e o quanto isso é ancestral, o quanto isso é das profundezas, tá? Bom, e aí tem as górgonas, né, que são as irmãs da Medusa, Euríale e Sterno, mas que elas se tornam górgonas depois. E aí sim tem um aspecto mais sombrio, mais visceral, mais raivoso, porque assim, uma pessoa te joga uma maldição, transforma você num ser lindo, divino, maravilhoso, num monstro. Você vai ficar feliz? Não, né? Você vai ficar com sangue no zóio, né? E como que é a imagem das górgonas, né? É o olho esbugalhado, a língua para fora saltada, dentes de javali, né? Unhas de, acho que é bronze, né? Asas, corpo escama e corpo de serpente. A gente vê figuras de Medusa bonita na internet, mas a figura que ela é descrita no mito é bem feia. E quando a gente vai trabalhar com ela no aspecto fera, a gente não vai imaginar ela bonita. Uma medusa serpente bonita. Assim como a gente também, como vai trabalhar com o aspecto bela, a gente vai trabalhar com o aspecto divino dela.
com aspecto mulher divina, deusa e não serpente, né? Não monstro, tá? Então, aí quando a gente conhece Medusa, né? E as górgonas na sua profundidade. E aí a gente também estuda e vê a relação das górgonas com as eríneas, com as fúrias, com as senhoras do destino, com todas as tríades, né? Que a gente encontra nas mitologias e que tem muita associação, tá? Agora, na prática, né? A gente conecta com Medusa, pode ser um aspecto devocional, né? Eu tenho um aspecto com ela devocional, mas também mágico. Ou quando você conhece as características dela, né, admira, respeita e tal, de repente você fala assim, tem um aspecto de Medusa que se um dia eu precisar, né, eu vou honrá-la. Você não pede nada assim do nada, né? Porque Medusa, como um ser dual, ela pode dar uma... Como Hecate também, né? Mas você tem que saber lidar. Mas, de repente, você fala, putz, fui injustiçado. Ela foi injustiçada num dos aspectos do mito. Então, ela vai ajudar quem? Aqueles que foram injustiçados. Não é só mulheres, tá, gente? Né? Tem, assim, uma coisa a gente tem que entender de contexto histórico. A gente tem um período da história humana onde pegaram Medusa e colocaram ela como um símbolo de um movimento. Agora, isso não quer dizer que ela nasceu por causa desse movimento. Mas ela é símbolo porque o seu mito fala do abuso de poder, do abuso do masculino e tal. Só que a gente tem que entender que a gente não tá falando do homem, né? A gente tá falando de um princípio masculino e feminino que é presente em todos, tá? Então, às vezes, as pessoas enxergam e entendem as coisas sob uma ótica muito pequena, né? Agora, eu fui violentada de alguma forma, fisicamente, psicologicamente, moralmente, né? Posso pedir para Medusa uma força? Lógico. Eu tô muito mimi, muito boazinha, todo mundo abusa de mim, eu tô precisando de um lado mais fera, tipo, não, aprender a falar não. Posso contar com a ajuda da Medusa para isso? Sim, com o aspecto fera dela, tá? Então, assim, tem muitas coisas que para nossa vida prática, né, a figura da Medusa e das górgonas, porque cada górgona também tem as suas qualidades e características, né, considerando que Medusa era mortal, por isso mais próxima de nós, e a Euríale e a Steno eram as divinas, né, as imortais, tá? E aí quando a gente entende essa história, né, esse contexto delas, aí a gente tem elementos e a gente vai ter uma afinidade, se conhecendo, e aí a gente vai trabalhar com elas e com Medusa, trazendo elas para nosso contexto de vida hoje, mas sem contextualizar ela, o mito dela, a história dela, que existiu antes de movimentos modernos, mas que também tem uma importância para certos movimentos modernos, tá? Então, é bem profundo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. William, querido, não consigo enxergar serem as mesmas. Também não enxergo como as mesmas, tá? Mas que elas têm aspectos. É que assim, tudo depende sobre a ótica que a gente olha, tá, gente? A gente tem que aprender a olhar sobre vieses. Então, se você olha por um aspecto politeísta, de devoção, enquanto divindade, cada uma é cada uma. Se você olha para um aspecto arquetípico, que é meramente um conceito psicológico, né, do que aquilo representa na nossa psique, arquetipicamente, todas elas têm relação, né? Historicamente, culturalmente, elas sofreram sincretismos, elas perspassam, tá? Mas do ponto de vista teológico, teológico, politeísta, cosmogônico, cosmogônico, são coisas, cada uma é cada uma, né? Cada uma veio de uma cultura, cada uma não, né? Mas perspassa, né? Então Medusa passou pela mitologia grega, romana,
Mediterrânea também, Hecate também. Então, isso vai ali tendo sincretismo porque no aspecto arquetípico é parecido, mas isso não quer dizer que elas sejam as mesmas, porque elas foram cultuadas de formas diferentes, por grupos diferentes, tá? Mas depende dos olhares. Agora, se eu penso assim, se eu for pensar magicamente, não devocionalmente, magicamente, eu preciso trabalhar o aspecto mais serpente em mim. Aí eu tô pensando num aspecto mais do simbólico e pensando numa força que evoca o poder da serpente. Aí eu posso pensar em Hecate, eu posso pensar em Lilith, eu posso pensar em Medusa, eu posso pensar em várias, porque todas elas trazem isso. Mas cada uma é cada uma, tá? Como ter um primeiro contato com a Medusa? É complexo falar, mas vamos dar uma dica assim, né? Primeiro que tem que se ter em mente que os deuses e os seres, né, eles não são nossos pets e eles não estão ali para nos servir. A gente tem que entender que, como qualquer ser vivo, ser humano, ser divino, ser, é alguém que merece, né, o nosso respeito, e lembrando que é um ser que tem força. Né, gente? A gente não tem que ter uma visão de inferioridade. Na bruxaria, a gente não tem uma visão de inferioridade a nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter bom senso, né? Que a gente tá falando de um ser que tem poder, que tem uma origem divina, e que, né? Então, assim, cuidado com o que você fala e tal. Como qualquer relação, você vai fazer primeiro um oi, né? Oi, né? Quero te conhecer melhor. Então, o que você faz? Você não vai pedir nada. Você oferta algo a ela e põe a intenção de que quero te conhecer melhor. Quero te conhecer melhor. Você, enquanto um ser, um mito, uma divindade, enfim, eu tenho um fascínio, um respeito, eu gostaria, mas não te entendo bem. Quero te conhecer melhor, né? E aí, o que você pode... normalmente, quando a gente convida alguém para nossa casa, a gente não faz né? Ah, eu vou fazer um café para você, um bolo, um vinho e tal. A gente gosta de ofertar coisas, não é? A gente não tem que pensar em oferta só como barganha, né? Mas não deixa de ser uma troca de gentilezas, né? De um elo de conexão, tá? Então, ela tem um lado belo. Oferte coisas belas, flores, né? Oferte uma bebida, um vinho, né? A gente fala do sangue de Medusa, tem o mito do sangue de Medusa, oferta um vinho, né? Ah, eu posso acender uma vela? Pode, porque a vela ela tem um símbolo geral de conexão, de elevação no sentido de se conectar daquela força, né? Vocês podem fazer também, eu gosto de passar coisas práticas, né, de conexão, que é assim, pega um filme que tem a Medusa, né? Pega um dia e assiste um monte de coisa sobre Medusa. Assiste filme, série que fale dela, tal, uma live, satura, né, o teu mental e oferende para ela, estudar sobre ela. Fala, olha, eu tô te ofertando isso, quero te conhecer melhor. Modo de dizer, né? Mas sempre com uma postura de respeito. Quero conhecer mais sobre você, a sua força. Vou ler sobre você, que eu possa encontrar conteúdo sobre você, né? Tudo isso é uma dedicação, é uma oferenda, né? E ao mesmo tempo que você satura a tua mente dela, você tá entrando em sintonia com ela. Assistindo essa live, você tá nessa egrégora dela, né? Claro que depois passa, porque você terminou a live e acabou, mas se você... Ah, agora a Cris falou, eu vou assistir um filme, eu vou assistir Fúria de Titãs, eu vou assistir Percy Jackson, eu vou assistir Fúria de Titãs de 1989, eu vou buscar lives que falem sobre Medusa, eu vou pegar um livro sobre Medusa, eu vou ver no Google, livros de mitologia, começa a saturar. E esteja atento aos sinais, porque Medusa, pelo menos na experiência comigo, que eu não posso dizer que é uma experiência que vai ser com todo mundo, ela se apresenta de formas
Às vezes sutis e às vezes que é uma porrada, assim. Tipo, é na cara, entendeu? Tipo, que nem quando eu marquei a live pra falar dela, na mesma semana eu ganhei uma estátua dela. Né? Então, tipo, ela gostou, porque ela sabe que tudo isso que eu faço é de oferenda a ela, né? Então, começa. E aí, com o tempo, você vai vendo como essa relação vai evoluindo, porque você vai estudar sobre ela, você vai ler sobre ela, você vai saber como se conectar com ela, com base no conhecimento dela, e aí você vai ver também por que você vai conectar com ela. No mínimo, gente, só para fechar essa live, assim, aliados mágicos e espirituais sempre são bem-vindos, né? Por vezes você tem uma afinidade, às vezes de outras vidas, de outras existências, de repente você já teve uma afinidade com ela em cultos, em sacerdócios antigos, enfim, deusas antigas, serpentes, e ela te evoca aquilo. Tudo é uma descoberta, né? É muito complexo, então por isso mesmo, de tempos em tempos eu faço lives falando de diversos aspectos. Essa é a primeira vez que eu falo dela em lives, na relação dela com Hecate, né, e tirando dúvidas. Então eu sempre estou trazendo aqui conteúdos. E no curso, que vai acontecer a partir do dia 25 de agosto, também estou fazendo em homenagem, né, a esse mês de agosto, as deusas mais submundanas. Eu vou dar um curso sobre ela de duração de 5 semanas, que é tudo sobre como conectar, né, porque a história dela, o mito dela, tudo que eu pesquisei, tudo que eu vivenciei, práticas de magia, oferendas, enfim, tudo detalhado para quem realmente quer se aprofundar, tanto do ponto de vista, se quiser do ponto de vista devocional, vai ter informação, e do ponto de vista mágico também vai ter muita informação, tá bom? De qualquer forma, já deixei várias informações aqui. Tem a live do Alento do Dragão, Voo em Bando. Pesquisem lá, tem uma outra live minha lá. E se você pesquisar no meu Facebook e do Via Paganos, colocar lá Medusa, vocês vão achar conteúdos também que eu coloquei sobre Medusa, tá bom? Então é isso. Quem quiser ter mais informações sobre o curso, pode me escrever no direct, no Facebook, mas no site do Via Paganos, viapaganos.com, tem um link cursos e lá você encontra o link do curso de Medusa, que está num valor bem acessível, né? Justamente para poder favorecer que mais pessoas façam o curso e tenham essas informações, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Amanhã eu vou fazer uma outra live, ainda não sei bem do que. Eu tô querendo fazer umas lives essa semana de faques. Eu vou fazer uma live sobre o espelho negro, tá? Eu ainda não sei se eu vou fazer amanhã ou quinta-feira, mas deixem aí nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse numa live de 20 minutos, meia hora, algumas temáticas práticas e objetivas, tá bom, meus queridos e minhas queridas? Muito obrigada, boa noite e um bom descanso para nós. Tchau, tchau.